E já havia nesse grupo um sonho de ter um Papa latino-americano. O primeiro nome, por exemplo, que eles sonhavam fazer o Papa era Dom Paulo Evaristo Arce, né? Eles já queriam ter feito o Dom Paulo Papa em 78, quando morreu o Papa Paulo VI, depois o João Paulo I. Ele conseguiu no conclave de 2005 40 votos, ele ficou em segundo lugar no conclave de 2005. E o Andrés English, que é um vaticanista alemão, conta num livro que ele escreveu, traduzido aqui no Brasil, O Homem que Não Queria Ser Papa, e ele era alemão, de que ele viu ali, durante todo o pontificado do Papa XVI, muitas hostilidades ao Papa XVI, tá? Francisco, digamos assim, ele acelerou mais, ele pôs o pé mais no acelerador em relação às tendências modernistas da Igreja, e por isso que ele tem hoje muitos questionamentos no mundo todo em relação a essas decisões nesse campo. Já que eu percebi que você tem aí uma conduta bem próxima à Igreja Católica, a primeira pergunta que eu faço para ti, até porque sempre é um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Eu gostaria de um breve resumo, hein, professor? Porque a gente tem muito assunto aqui, então não dá para a gente falar uma aula inteira, né? Mas como que o Papa atual chegou, né, a ser eleito? Eu queria, então, fazer um breve resumo do quem foi João Paulo II, quem foi o Papa Bento XVI, na sua opinião, por que o Papa Bento XVI renunciou e como que nós temos hoje o Papa atual, o Papa Francisco, e como que você vê o Papa Francisco na atualidade desse mundo de hoje. Se puder sintetizar, a gente agradece, porque eu tenho mais dezenas de perguntas. Claro. Veja bem, a Igreja Católica ela sofre uma crise profunda desde o Vaticano II, tá? Então é importante o contexto, né? Desde o Vaticano II, você teve aí uma nova linha de atuação pastoral, né? Que acabou trazendo vários problemas, houve muitas mudanças e os efeitos práticos dessas mudanças a gente viu: evasão de fiéis, né? Sacerdotes que deixaram a igreja, e isso não, uma crise, a igreja viu uma crise muito grave desde o Vaticano II. O Papa João Paulo II, que eu conheci, comunguei com o Papa João Paulo II na Basílica de São Pedro, na missa de Natal de 93, e ele impactou muito com as jornadas mundiais da juventude, né, que tinha todo aquele carisma, a mídia, a comunicação, etc. Mas quando ele queria muito chegar ao ano 2000, tá? Tanto que quando eu comunguei em 93 com ele, o pessoal dizia que seria a última missa. Eu falei, não, que isso, ele é forte, ele é polonês, ele vai chegar, porque ele tinha um sonho de chegar ao ano 2000, o ano do grande jubileu. Chegou ao ano 2000, mas depois do ano 2000 ele já estava muito debilitado. Em 2001 teve um consistório para a escolha de cardeais. Esse consistório foi muito importante porque elegeu um grupo, né? Um grupo muito ligado à teologia da libertação, muito ligado a essas tendências, né, que depois, acho que no segundo, se acentuaram muito fortemente, principalmente na América Latina, e já havia nesse grupo um sonho de ter um Papa latino-americano. O primeiro nome, por exemplo, que eles sonhavam fazer o Papa era Dom Paulo Evaristo Arce, né? Eles já queriam ter feito o Dom Paulo Papa em 78, quando morreu o Papa Paulo VI, depois o João Paulo I, e aí o Dom Cláudio Nunes, o Maradiaga, o Jorge Mário Bergoglio, da Argentina, todos foram eleitos, foram nomeados, né, cardeal no consistório de 2001, só para você ver que coisa interessante, né, o então cardeal Jorge Mário Bergoglio, ele foi nomeado em fevereiro de 2001, passou o ano, e ele foi participar do primeiro sínodo da igreja, que é em outubro, que reúne bispos do mundo todo. E só que em setembro, o relator do sínodo seria um arcebispo norte-americano, um cardeal arcebispo, um prelado norte-americano, mas como houve o 11 de setembro, então ele não tinha condições de sair dos Estados Unidos, e o nome escolhido para substituí-lo foi o Jorge Mário Bergoglio, isso em 2001, só para você ver que, né, já vinha de longa data um empenho para fazê-lo chegar nos altos postos do Vaticano. Ele conseguiu no conclave de 2005 40 votos, ele ficou em segundo lugar no conclave de 2005, e o Andrés English, que é um vaticanista alemão, conta num livro que ele escreveu, traduzido aqui no Brasil, O Homem que Não Queria Ser Papa, e ele era alemão, de que ele viu ali, durante todo o pontificado do Papa XVI, muitas hostilidades
ao Papa Bento XVI, tá? E ele, segundo Andrés English, ele próprio escreve ipsis literis que o pontificado Bento XVI foi um pontificado boicotado. Isso é ele próprio, o Andrés English, que fala. Aí chegou 2013, né? A gente sabe que o Papa Bento XVI ele escreveu uma carta de renúncia dizendo que foi com plena liberdade, mas o que estava em torno do pontificado dele indicava muitas dificuldades, muita pressão por aquilo que ele vinha fazendo. Houve a máfia de Sandgari, que é um grupo que também agiu no sentido de desestabilizar o seu pontificado. E aí fomos, né, surpreendidos em 2013 com a eleição, com a renúncia do Papa Bento XVI, com a eleição de Jorge Mário Bergoglio, e a gente viu que a linha que ela adotou, desde o início, foi muito próxima a todos aqueles, né, prelados ligados à teologia da libertação, à chamada teologia do povo, né, e não só isso, não só ligada ao internacionalismo de esquerda, principalmente, mas também ao globalismo. Né? Ele escancarou no seu tempo, no seu pontificado, as portas da Pontifícia Academia das Ciências para os globalistas, e é isso que nós estamos vendo. Ô, professor, você me disse agora, nesse teu breve relato, boicotaram o papado de Bento XVI. Eu estou falando aqui numa linguagem porque nós temos um público também que não é especialista nisso, né? Eu sempre ouvi a palavra, né, infalibilidade papal, né? Ou seja, não tenho que questionar o Papa, né? O que você me relata aí é que a eleição do Papa é uma eleição política e o poder ali do Vaticano, então o próprio Papa sofre a pressão. Então é uma informação que para o leigo é triste saber disso, né? Como que o leigo hoje da Igreja Católica recebeu essa informação, recebeu essa renúncia e sentiu, então, uma fragilidade, porque eu percebo que tem muita gente que gostaria até que o Papa Bento XVI voltasse, né? E que tem muita gente também que não aceita esse Papa. Estou falando em termos do povo católico. Isso é verdade? Você tem essa informação e tem essa política, então, na eleição? Sim, existe hoje, né, muitos questionamentos de muitas decisões políticas tomadas pelo Papa Francisco. Isso é certo, tá? A questão da infalibilidade papal, que é dogma que foi instituído no Concílio Vaticano I, em 1170, diz respeito, né, aos pronunciamentos ex cátedra do Papa, no campo, né, que está bem acima dessas questões políticas, etc. Mas a questão toda é a seguinte, é que nos últimos anos, principalmente depois do Vaticano II, a gente viu digamos assim, essa tendência mais modernista da Igreja. Só para ressaltar, o Papa São Pio X, no começo do século XX, havia publicado uma encíclica chamada Pacendi, onde ele condenou explicitamente o modernismo, tá? Só que a base da Igreja, houve aqueles que não aceitaram o pensamento do Papa São Pio X, e o Vaticano II acabou aderindo muitas propostas que abriram brechas para que o modernismo engraçasse dentro da Igreja, e o atual pontificado, e o próprio Papa Bento XVI, ele teve uma atuação no Vaticano II, inclusive o próprio biógrafo dele diz que ele é um pensador moderno, ele também está nessa corrente modernista, mas o Papa Francisco, digamos assim, ele acelerou mais, ele pôs o pé mais no acelerador em relação às tendências modernistas da Igreja, e por isso que ele tem hoje muitos questionamentos no mundo todo em relação a essas decisões nesse campo. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos
que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.